Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Né? Porque, pois o Senhor disciplina o que ama e açoita todo filho a quem recebe. Ou seja, Deus açoita. Sim. Filhos. Porque ama. Porque ama. Exatamente. Então, Deus corrige. Então, alguém me mandou uma mensagem, pastor, como é que fica a disciplina na graça? Porque na cabeça deles, a graça é o oposto de disciplina. Sim. E disciplina é o oposto da graça. Mas, na verdade, a disciplina é a manifestação mais elevada da graça. Quando Deus me disciplina, a graça está plenamente manifestada. Amém. Por que a graça está plenamente manifestada? Porque a graça de Deus não é apenas aquilo que Deus fez por mim, como as pessoas pensam. Então, Cristo pagou pelos meus pecados, morreu na cruz por mim, me deu uma nova vida. Isso são benefícios que eu recebo por aquilo que Cristo fez por mim. Mas a graça também é a própria substância de Deus em mim. O próprio Deus sendo dispensado para dentro de mim como vida. Glória a Deus. E a graça ainda é frutos que são produzidos através de mim por causa desse dispensar de Deus. Amém. Então, ou seja, quando Deus me disciplina, Ele está me transformando naquilo que Ele é. Para que eu seja participante da santidade dEle. Amém. O que significa isso? Que esse é o nível mais elevado de manifestação da graça. A graça de Deus manifesta-se na disciplina. Qual é o problema? O problema é quando você entende a disciplina como um castigo por ira. Sim. Mas nós já podemos avançar e adiantar aqui um pouquinho. Verso de número 10, olha só. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Ou seja, Deus nos corrige para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então, a disciplina de Deus não é ira. Sim. Perfeito. A gente tem que diferenciar isso. Uma vez que Deus coloca a mão sobre o ímpio, é para destruir o ímpio. Perfeito. É para condenar o ímpio. Uma vez que Deus coloca a mão sobre os filhos, o motivo dele fazer isso é o amor, e ele faz isso para que os filhos sejam participantes da sua santidade. Uau. E para o nosso próprio proveito. Deus não está querendo destruir com disciplina. Deus não quer matar com disciplina, embora ele mate. Sim. A gente vai ver isso nos próximos episódios. A correção de Deus chega à morte. Morte física, o cara morrer mesmo. Ainda que seja salvo. Por ser salvo, Sim. porque ele é salvo, Deus vai matá-lo. E não pense que Deus o matou porque Deus estava irado com ele, porque não há mais ira para aqueles que estão em Cristo. Glória a Deus. Deus o matou porque a melhor coisa que poderia acontecer para ele é morrer. Amém. Difícil de entender. Difícil de entender, verdade. mas é a realidade. Sim. Há pessoas que não podem continuar vivendo. Há pessoas que precisam urgentemente morrer. Sim. Pastor, não estou entendendo. Eu sei que não, porque a maioria das pessoas tem uma mente humanista que só pensa nessa terra. Perfeito. Porque quando a vida de fato começar, que acontece na morte, não valeu a pena a tua vida. Então a melhor coisa que poderia te acontecer é morrer. Sim. E Deus corrige filhos que amam, inclusive com a morte. A gente vai falar sobre isso nos próximos episódios, mas João diz que há pecados que são para a morte. O cara tem que morrer. Porque se ele não morrer, ele vai continuar acumulando coisas que não deveria acumular. Meu Deus. Deus morreu. Deus não estava irado. Deus o matou porque o ama. Sim. Como quem diz assim, eu vou evitar, filho, de você construir uma tragédia com a tua vida.
É essa a ideia. Então, ou seja, nós temos que discernir isso aqui. Deus não disciplina os filhos por ira, porque tá bravo, porque tá ofendido, porque tá magoado com a gente. Deus não fica mais ofendido com o crente, com o cristão, com aqueles que estão em Cristo. Deus não fica mais irado. Toda disciplina é por amor. O motivo é o amor, para o nosso proveito, para que nós sejamos participantes da santidade dele. É importante entender isso aqui. Glória a Deus. Que a maioria dos crentes entende a disciplina de Deus como Deus está irado. E Deus não está irado. Sim. E aí, ao invés de aceitarem a disciplina do pai, fogem do Fogem. pai. Muitas vezes. Obviamente. É o Adão no jardim, né? Me escondi. Corre, foge e se esconde. Mas Deus não foi no jardim para condenar Adão. Deus foi no jardim para resolver o problema. Sim. Então, é a ideia de fugir de Deus. Ou seja, Deus corrige quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho.